Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Fábio, eu sou técnico em segurança do trabalho, tecnólogo em gestão ambiental e bombeiro profissional civil. Hoje nós vamos falar sobre sinalizações encontradas no local de trabalho, logo após a vinheta. Bom pessoal, para a gente falar de placas de sinalização nos locais de trabalho, a gente vai ter que fazer uma lista ali. Mas eu vou explicar começando com uma história que aconteceu comigo. Então eu cheguei num determinado local, era um transformador, aquele transformador instalado no chão, em volta tinha aqueles palanques de cerca, alambrado, e estava uma sinalização lá, perigo, alta tensão. Eu cheguei ali e encontrei um senhor que trabalhava na higienização, ele estava se esfregando na placa, ele fazia assim para lá para cá, estava se coçando na placa. Aí eu fui lá conversar com ele, falei, opa, tudo bem? Prazer, Fábio, técnico de segurança do trabalho. Ele, oi, tudo bem? Eu falei, o senhor viu o que está escrito na placa aí? Aí ele pegou e falou assim, não. Aí ele pegou, deu uma olhadinha, olhou para trás, voltou e continuou se esfregando. Eu falei, calma, aí está escrito alta tensão. Não é alto tesão para o senhor ficar se esfregando aí. Ele deu risada, eu dei risada, e depois conversando com ele eu descobri que ele não sabia ler nem escrever, nem interpretava aquilo ali. Então a gente tem vários pontos falhos. A sinalização ela não é precisa. Tá? A sinalização ela não é precisa. A sinalização ela precisa que a gente respeite a sinalização. Ela precisa que a gente respeite. Ela precisa que a gente treine as pessoas adequadamente para que eles respeitem aquilo, para que vire um procedimento para eles. E um exemplo disso, pessoal, da falta de respeito com a sinalização, são nas rodovias. Vários cruzamentos. Você está indo com o seu veículo aqui, dirigindo na rodovia, e tem uma plaquinha aqui, ó. Cruzamento, 60 km por hora. Quem passa 60 km por hora? Poucas pessoas. Poucas pessoas. Por quê? Porque na maioria das vezes que eles passaram ali não aconteceu nada. Ele só vê no jornal, mais tarde, cruzamento tal, houve um acidente. Aí ele fala assim, nossa, como é que pode o pessoal bater naquele lugar? Naquele lugar. Nossa, a visão lá é muito boa, não sei como é que o pessoal bate naquele lugar. Mas por quê? Porque não respeita o limite de velocidade, não respeita a placa de preferencial, e tudo isso acontece no nosso dia a dia. Então eu vou ilustrar para vocês agora algumas placas de segurança que a gente encontra no nosso local de trabalho. Então no primeiro lugar tem as placas de conscientização. Geralmente aquelas plaquinhas verde, com a bordinha verde ou branca que está ali, fala, jogue o lixo no lixo, pense, reflita, atenção, evita acidentes e assim por diante. Essas são placas do nosso dia a dia, chamadas placas de conscientização. Também existem as placas de proibição. O que são as placas de proibição? Por exemplo, proibido ultrapassar. Está aí na rodovia, a plaquinha lá, com o veículo desenhado lá, o carrinho lá, ó. Proibido ultrapassar. Ou proibida a passagem de pedestre aqui. Essas são chamadas placas de proibição. Também existem as placas de obrigação. Essas daí mais voltadas na questão dos EPIs. Por exemplo, uso obrigatório de EPI. A partir desse ponto, uso obrigatório dos EPIs. Aí tá lá, luva, protetor auditivo, óculos de segurança, capacete. Então, uso obrigatório. Essas são as chamadas placas de obrigação. Também existem as placas de identificação de risco. Exemplo, atenção, somente pessoas autorizadas. Significa o quê? Que ali identificou um risco e para entrar naquele lugar as pessoas têm que estar autorizadas. Também existem as placas de alerta. O que são as placas de alerta? Geralmente aquelas condicionadas à máquina, equipamento que a gente vê lá. Por exemplo, um triângulo que está lá na máquina, lá, ó, aquele triangulinho com aquele raio. Risco de choque elétrico, essas são as chamadas placas de alerta. Também tem as placas de emergência, mais condicionadas aos órgãos governamentais, por exemplo, os bombeiros, são aquelas de marcação de saída, com uma flechinha indicando a saída, ou colocando uma pessoinha correndo nela, e assim por diante. Então, geralmente são essas que são encontradas nos nossos locais de trabalho. Mas eu volto a falar para vocês, sempre que vocês estiverem no processo de trabalho de vocês, e tiver alguma alteração, alguém rompeu alguma placa, alguém não respeitou uma identificação, nós temos que dar uma olhada no nosso procedimento. Nós temos que ver como é que foi o nosso treinamento com essas pessoas. Também nós temos que avaliar como é que são essas pessoas para entender, para compreender. Porque se não aconteceu nada nunca com ela, ela acha que aquilo lá está lá só de brinquedo. Então assim, ó, se vocês gostaram do vídeo,
Se o vídeo foi interessante para vocês, não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal e apertar o sininho da notificação, para que vocês não percam nenhum vídeo novo que vem por aí.